em nome de Jesus Cristo. O Senhor colocou no meu coração a palavra para trazer para a igreja, primeiramente para mim, mas para nós, algo que nesse momento difícil que o mundo, o país está passando, de repente particularmente, de repente algum de nós, seja em casa, seja no trabalho, ou a falta do trabalho, ou de repente alguma luta, algum conflito interno, de repente com a família, ou na igreja, não sei, Deus sabe de todas as coisas, mas sei e tenho uma convicção, o Senhor sempre traz uma palavra de conserto, o Senhor sempre traz uma palavra de renovo, o Senhor sempre traz uma palavra pela graça e a misericórdia dEle, para que a gente possa abrir os olhos, amém? Eu peço que a igreja abra no livro de Ruth. Nós vamos compartilhar de um livro, igreja, dos 66 livros que consta na Bíblia. O livro de Ruth é um livro, tem mais ou menos 70 versículos, mas é um livro que relata sobre fome, miséria, morte, mas relata sobre cura, libertação e muito amor. Um livro que muitos poetas, por mais os principais poetas, seja aqueles que já faleceram ou que estão vivos, eles possam escrever tantos e tantos livros em relação ao amor, mas nunca vai se comparar ao livro de Ruth, pela sua atitude e comportamento. Então não é muito de nós falarmos, mas é ação. Quem foi Ruth? Essa mulher moabita. O livro de Ruth também relata, igreja, que Deus, Ele não é um Deus tribal. É um Deus, não de uma nação local, mas sim de toda uma nação do mundo. Ele sempre está preparado para aqueles que abrem o coração verdadeiramente, para trazer uma cura, uma alegria, trazer um renovo, para mostrar que do nada Ele faz tudo. Para trazer para nós, onde a tristeza Ele transforma em alegria. Aonde de repente aquela pessoa não tem nada, faz com que aquela pessoa possa se enriquecer. Eu não falo só no bens materiais, mas o espiritual. O livro de Ruth, diz alguns estudiosos, teólogos, ele foi escrito pela forma que foi colocada pelo profeta Samuel. Foi no período de Juízes, igreja. O período de Juízes foi pós-morte de Josué, que sucedeu Moisés, até mais ou menos o início do reinado do rei Saul. Mais ou menos de 330 a 350 anos. Israel ficou na mão dos inimigos. Mas por quê? Porque as pessoas esqueceram de Deus. O livro de Juízes relata muita fome, miséria, morte. Muitos anos ficaram na mão dos midianitas, moabitas. Mas por que isso? As pessoas esqueceram do que Deus fez nas próprias vidas e nos seus antepassados. Isso, consequentemente, abre uma legalidade. Isso não quer dizer que Deus abriu mão desse povo. Não quer dizer, igreja, que Deus virou as costas para esse povo. Não, mas ficaram na mão porque tomaram atitudes precipitadas. Amém? Livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo inteiro. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma
Orfa, e o nome de outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram, e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tomai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-ei até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas. Porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse porém Ruth: não me instes, para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei. Eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém elas lhe diziam: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tenho dado Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar, porque pois me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Senhor, continua falando conosco, Pai Santo querido, ministre em nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor já vem ministrando através da abertura, dos louvores, porque a sua palavra infinita, Senhor, a sua palavra não volta vazia. Senhor, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, em casa, enfim, mas resolvemos estar aqui. O teu Espírito nos trouxe aqui para ministrar algo. Então fala conosco essa noite, ó Pai, que nós possamos estar atentos, ó Pai, à tua voz, em nome de Jesus. Amém? O tema dessa noite é: não troque Belém por Moabe. Não troque Belém por Moabe. Belém era conhecida como a terra do pão, a terra que emana leite e mel, a padaria, né, vamos dizer assim, a terra do pão. Só que chegou um momento, como eu falei no início, igreja, que o pão estava faltando na terra. E muitas vezes pode acontecer em nossas vidas, quando está faltando algo, e antes de nós buscarmos uma direção de Deus, antes de nós buscarmos uma saída através do Espírito de Deus, nós resolvemos pelas nossas mãos. Nós achamos: não, eu acho que meu tempo aqui não dá mais, eu vou para uma outra terra. Porque a terra que Deus falou que manava leite e mel, não está, acho que alguma coisa, acho que Deus virou as costas para mim, Deus cessou e eu vou mudar de terra. Só que eu quero lembrar para você, que aquilo que Deus promete, Ele vai cumprir. Só que existe o tempo determinado, e do nada Ele faz tudo. Ele tira a água da rocha para te dar.
Onde o homem não põe a mão, ele vai pôr a mão. Irmãos, no momento de crise, muitas pessoas aí fora, de repente estão mudando de cidade, de país. De repente eu posso estar passando uma dificuldade financeira imensa. Eu posso chegar, não, eu acho que meu tempo aqui no Brasil acabou. Eu estou vendo pessoas mudando de país, Estados Unidos, Japão, não sei. Eu vou para lá, de repente eu vou para o Chile, o PIB está melhor que aqui, eu vou para lá. Mas será que é isso que Deus quer? Por mais que de repente venha um telefonema e fala, Alessandro, vem para cá que eu tenho uma porta de emprego aqui você vai receber em euro, em dólar. A Karine e a Rebeca ficam aí 6 meses, 1 ano. Olha, tem casa aqui e tal. Posso se encher. Se eu fosse uma pessoa que tem 20 e poucos anos, sem filho, nada, amém, aventureiro, eu vou aprender outras línguas, só que igreja, hoje não. Hoje eu tenho uma esposa, uma filha, as coisas não são bem assim. Ainda que eu possa trabalhar numa outra empresa, uma multinacional, Deus prepara, é de Deus. Deus prepara, Ele vai falar, ó, vai, daqui 2 meses vai levar sua família. Tudo tem uma direção. Só que Elimeleque não. Um homem judeu, conhecia a palavra, viveu na terra do pão. Só que era um homem rico, igreja. A família dele era rica. E diante de uma adversidade, uma dificuldade, ele saiu. O que nós plantamos, nós vamos colher. Ele saiu rico e foi para Moabe. Igreja, Moabe era inimiga de Israel. Você imagina, você separado do Senhor, a sua família é separada do Senhor. Deus quer que você fique ali, por mais que você esteja passando as dificuldades, tudo tem um aprendizado, tem um porquê, enfim. Só que aí, no momento de desespero, você sai, pega a sua família, vai para uma outra terra estrangeira, sem buscar a direção de Deus. No início pode estar tudo lindo, maravilhoso. Sabe por quê? O diabo ele vai pintar o quadro daquilo que você quer, que ele quer que você enxergue. Só que aí depois começa a vir o quê? As lutas e lutas e lutas, aí vem os questionamentos. Elimeleque, igreja, ele achava que ele, saindo de uma terra que ele estava para outra estrangeira, pudesse resolver o problema. Ele fugiu de uma fome, só que ele não escapou da morte. Tem momentos que nós temos que fugir. A palavra diz, tem algumas passagens. José, ele fugiu da tentação da mulher de Potifar. Ele fugiu. Apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo, existiam as paixões do mundo, orientação, fugir. Só que como é que você vai fugir de um problema? Você tem que encarar ele. Você tem que encarar o problema buscando solução, discernimento da palavra. Existe o tempo certo, igreja. Teve um momento também que a palavra diz que eles, depois que eles mudaram de cidade, de país, depois de alguns anos, os 2 filhos deles se casaram. Aí é onde nós vamos entrar. As 2 mulheres, Orfa e Ruth. É engraçado, igreja, assim, Ruth, uma mulher moabita, que Deus abençoou, e casou depois com um homem separado de Deus. E Esther, uma judia que casou com um ímpio. Deus fez a obra. Deus, por isso que eu falei, Deus não é um Deus só de uma nação. Não, é daquele que verdadeiramente tem um coração voltado a Ele. De repente pessoas assim, não, esse não tem jeito, não tem saída. É desse aí que Deus quer, onde Ele vai transformar. Igreja, Ruth foi bisavó do rei Davi. E diz os estudiosos que Orfa, ela preferiu depois da morte do seu marido, não ir seguir Noemi, ela ficou. E diz alguns estudiosos que ela foi bisavó de Golias. Olha a diferença. Amém? Então são 3 personagens que eu quero falar essa noite. Primeiro, Elimeleque. E de repente assim, igreja, eu posso ser Elimeleque amanhã, porque ele tinha a esposa e os filhos, e eu tenho a minha esposa e a Rebeca. Se eu tomar uma ação, uma atitude, possa haver consequências sobre a vida delas, sobre a minha vida e a vida delas. Aquilo que eu planto, eu vou colher amanhã. Ele fugiu de uma fome, só que não fugiu da morte.
Você tem que encarar os problemas. O que você está passando hoje? Qual é a dificuldade? É alguma fome espiritual? É no trabalho, família, questionamento? Alguma coisa está acontecendo? Não fuja. Não vá embora. Fique nas promessas do Senhor, que no tempo certo Ele vai responder a você. Ele vai falar a você. Ele vai instruir a você. Amém? É um ensinamento tremendo aqui. Só que veja bem, também Ruth, ela perdeu o seu marido. Ela poderia ter ficado em Moabe. Aí é uma outra pessoa que eu quero falar também, que o Senhor colocou no meu coração. Que nós lemos aqui. Não precisa abrir, igreja. Lá no 16, acompanhe comigo. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Veja bem, igreja. Ruth, para Noemi, ambas eram amigas, sogra e nora. Só que era um amor tão tremendo aqui, que era como se fosse mãe e filha, duas amigas, onde Noemi se tornou a conselheira para Ruth. Noemi se tornou uma pessoa importante para a vida de Ruth. E Noemi, nesses anos, com certeza, deu o que? Exemplo à vida de Ruth e na vida de Orfa. Ela podia de repente falar, não, eu vou ficar, porque depois que morreu o seu marido, depois que morreu os seus filhos, acabou, eu vou voltar para a minha terra. Mas por que voltou para a terra? Porque ela ouviu uma mensagem. Ouvindo que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Ou seja, ela ouviu, eu vou voltar porque ouviu. Igreja, veja bem, ela ouviu que o Senhor tinha visitado. Ou seja, Deus ia voltar como voltou. Se Elimeleque não tivesse saído, nada tinha acontecido isso na vida dele e dos seus filhos. Ou seja, eu acho que está saindo o sol, eu acho que está vindo a água, eu acho que está chegando alimento, eu acho que está chegando uma cura. Não, o Senhor não falou o que acha, o Senhor falou aqui, tenho visitado. Ele visitou o povo e levou o pão. Aí Noemi ouviu e falou, vou voltar para lá. Quando voltou no caminho, estava com as duas noras, e no meio do caminho falou para elas, filhas, vocês não precisam estar comigo, porque eu sou viúva, não tenho mais filho. Por um acaso vocês vão esperar eu ter algum filho? Qual a idade que vocês vão ter? Segue o caminho de vocês. Voltem para a terra de vocês. Eu abençoo. Mas ela falou isso com amor, com carinho, com respeito a elas, porque elas eram da cidade de Moabe. Orfa ouviu, elas choraram, se abraçaram e Orfa voltou. Só que nós lemos aqui que Ruth não. Falou para ela, aonde você for, mulher, eu vou contigo. O teu Deus é o meu Deus. Aonde você for morrer, eu vou morrer. Onde você descansar, eu vou descansar. O teu caminho é o meu caminho. Vê o amor de uma mulher para outra. O carinho, o respeito de uma mulher para outra. Porque a Ruth não olhava para Noemi simplesmente como uma simples sogra, mas era uma conselheira. Uma mulher na qual ela se inspirava. Uma mulher na qual ela via valores, ela via princípios. Igreja, você tem inspirado alguém? Nós temos inspirado alguém? Se alguém chegar hoje, você mesmo pode se auto-examinar. Quando nós lemos na Santa Ceia, é muito, examine-se o homem a si mesmo. Mas igreja, uma palavra que nós temos que usar para as nossas vidas diariamente. Examine-se o homem a si mesmo, não é só uma vez por mês, é diariamente. Examinar, como é que eu tenho me comportado? Como é que eu tenho lidado? Se eu tiver que fazer uma enquete, vamos dizer assim, as pessoas, para que elas possam responder algo de mim, o que será que elas responderiam? Será que eles viam algo de bom em mim? Não como perfeito, não, mas algo que de repente pudesse passar algum valor, algum princípio cristão, algo que possa, de repente, possa ser valia para a vida delas, de repente para o trabalho delas, para o casamento, filhos, enfim. E Noemi passou isso para a Ruth. No entanto que ela se agarrou a essa mulher. Ela tinha todos os motivos para ficar ali. Não, eu vou ficar. Já que Orfa ficou, já que a senhora, minha sogra, vai voltar para sua terra, então eu vou ficar aqui. De repente muitos de nós poderiam fazer isso.
Só que ela não, ela viu algo de valor nessa mulher, ela viu algo de precioso nessa mulher, e Deus estava vendo isso, Deus estava olhando para isso. Ainda mesmo assim, igreja, que a família de Elimeleque saiu da terra que não era para ter saído, foi lá para Moabe. Lembra-se, sempre no último instante o Senhor sempre traz a provisão, sempre no último instante o Senhor traz uma palavra de vitória, uma válvula de escape. É lógico que Deus não queria que o povo, que eles saíssem de lá, mas já que saíram, eles amargaram aquelas situações, colheram o que plantaram, mas sempre Deus estava pronto para levar uma palavra, uma cura, uma libertação, estratégia, igreja. Só que teve um momento também que mesmo Noemi, nas suas falas, ela fala o Deus Todo-Poderoso, ela reconhece a grandeza de Deus, só que ela achava que a mão de Deus estava sobre a vida dela. A palavra diz isso, só que se ela parasse um pouquinho, aqui foi uma teologia equivocada na vida de Noemi, ela questionou. Se ela parasse um pouquinho, não. Nós, por mais que estávamos passando necessidade, por mais que nós estávamos passando fome, por mais que de repente meu marido estava desempregado, enfim, nós saímos na desobediência. Nós saímos de uma terra que não era para ter saído. Então eu reconheço, não foi isso que ela fez. Ela reconhece a grandeza de Deus, porque ela fala, Deus Todo-Poderoso, pesou sobre mim. Inclusive a palavra do Senhor diz que ela fala não. Quando ela chega na cidade, as pessoas reconheciam ela, porque é uma cidade pequena, porque ela tinha posses, então reconheciam Noemi. Não, eu não quero que vocês me chamem de Noemi, mas me chamam de Mara, porque Mara significa amargura. Ela tinha amargura no seu coração, ela tinha tristeza no seu coração. Deus pesou a sua mão sobre mim, e Deus estava vendo isso. Só que mesmo assim, além de vendo isso, Deus estava vendo também as atitudes e o comportamento de Ruth. Essa foi a segunda pessoa, a primeira Elimeleque, igreja. Diante de toda a situação, buscar a estratégia de Deus. Ruth, ela se espelhou em alguém. Temos que ter amigos. O que Provérbios 17 fala? Dá para colocar lá, Tamires, por favor? Vamos ler juntos aqui. Provérbios 17. Me falha a memória. Eu não sou o pastor Paulo, porque o pastor Paulo é a Bíblia ambulante, né? Olha lá. O amigo ama em todo tempo, e para angústia nasce o irmão. Às vezes a gente vê o irmão triste, angustiado. Temos que ajudar em oração, que está ao nosso alcance. Irmãos, eu tenho 2. Eu não pedi para ter irmãos. Mas amigos? Ô Senhor, quero amigos. O mundo aí fora, igreja, escolhe pessoas pelos bens materiais, para aquilo que a pessoa possa oferecer. Mas Deus quer que nós tenhamos pessoas do nosso lado, que possam nos enriquecer espiritualmente. E fazer com que essas pessoas aí fora possam ver algo diferente em nós. Não ver... Por mais que somos diferentes em classes sociais, onde você mora, deixa de morar, mas temos que ser irmãos juntos, em âmbito da palavra de Deus, ajudar um ao outro, sem falar, questionar, murmurar, mas buscar uma palavra. Aqui como diz, olha aqui, ó, e no final, e para angústia nasce o irmão. Irmão, igreja, assim como Ruth olhava na vida de Noemi, ele não largou aquela mulher, como eu falei, ela tinha todo motivo para ficar lá para trás, mas ela não ficou, ela não questionou. Lógico, chorou, porque o marido morreu, o sogro, o cunhado, mas Deus sempre estava olhando. Deus sempre está olhando para mim e para você. Tem momentos que temos, como eu falei, ficar e encarar a situação de frente. Não negociemos nossos valores cristãos, espirituais. Mas tem momentos que a gente tem que fugir. Sair da tentação, do diabo, do inimigo. Valorize as amizades, igreja. A gente vê tantas situações aí, eu tenho visto tantas situações, por falta de tão
situações que acontecem, as pessoas acabam perdendo as amizades. É isso que o diabo quer. Ele pinta um quadro, ele coloca cores na sua frente, naquilo que você quer que ele enxergue, naquilo que ele quer que você pense, naquilo que ele quer que você preste atenção. A vida de Ruth foi totalmente transformada. A vida de Ruth foi totalmente modificada. A vida de Ruth, ela é um exemplo para as nossas vidas como família. Quantas famílias hoje estão destruídas? Quantas famílias hoje estão em busca de algo, mesmo conhecendo a palavra do Senhor, mas parece que o Senhor está faltando alguma coisa, as famílias em conflitos internos. Lembra que Elimeleque, ele saiu achando que ia resolver o problema, só que o problema dele, infelizmente, veio a morte sobre a vida dele e de seus filhos. Ele escapou da fome, mas não escapou da morte. Ele escapou de uma solução que achava que ia resolver. Não, daqui 1 ano, daqui 2 anos eu volto. E tudo vai resolver. Daqui 3, 4 anos, acho que vai voltar a chover, vai voltar a ter pão, vai voltar a ter leite e mel. Lá em Israel eu volto lá em Belém. Mas não é isso. Não é isso que aconteceu. Ele colheu o que ele plantou. Igreja, o que nós plantamos, nós vamos colher. Nós temos que ter uma convicção em que você está fundamentado, faz com que você enxergue as circunstâncias e também as promessas do Senhor. Ruth estava convicta quem era Noemi, tinha compromisso uma com a outra, de fidelidade, de respeito e de amor. Não tomemos as nossas atitudes precipitadas, não coloquemos nós na frente de Deus. Deus tem que estar sempre à frente de todas as coisas. Não permita que o diabo venha tampar a sua visão, tampar o seu ouvido. Sabe aquelas figuras, igreja, dos 3 macaquinhos, né? O olho, o ouvido e a boca. Muitas vezes o diabo quer fazer assim. Olhe para aquilo que o Senhor quer que você olhe. Escute para aquilo que o Senhor quer que você escute. E fale aquilo que o Senhor quer que você fale. Porque ainda que você possa ver o tempo aí fora escuro, tenebroso, cheio de raio, chovendo, vai ter o dia certo que vai florescer na sua vida, vai ter o dia certo que vai florescer na sua casa, vai ter o dia certo que o sol vai brilhar na sua vida, vai ter o dia certo que Deus vai trazer a palavra de renovo sobre a sua vida, e de cura e de libertação. E veja bem, depois dessa atitude de Ruth, Noemi falou, tudo bem, filha. Própria Noemi a considerava como filha, tudo bem, venha comigo. E eles chegaram lá na terra, voltaram a Belém. Sabemos que Noemi ainda não queria que se chamasse por Mara, porque estava amargurada, mas Deus estava vendo toda aquela situação. E sabemos que teve um momento que Deus preparou para a vida de Ruth Boaz, um homem que era da família de Noemi, um homem rico, judeu, e Deus preparou a restauração na vida dessa família. Restaurou, abençoou, curou, e através da vida de Ruth, que poderia ela ter ficado lá em Moabe, ela se tornou bisavó do rei Davi. Olha só que situação, igreja. Do desacreditado, Deus faz com que ele acredite. Do menosprezado, Deus levanta para que as pessoas possam ver, nossa, o que Deus fez na vida desse homem. Daquela mulher, de repente, que de repente está largada, não tem saída, Deus faz com que ela se torne uma mulher virtuosa. Assim como foi Ruth, mulher virtuosa, uma mulher cheia de Espírito, uma mulher cheia da palavra, uma mulher cheia da unção de Deus, uma mulher cheia de amor, uma mulher cheia de alegria, cheia da graça, da misericórdia. Ela não estava nem aí da situação, ela estava preocupada em estar com Noemi, com a sua sogra. E veja bem, mesmo depois ela ter casado com Boaz, ela poderia ter falado, ter largado a sogra,
Não, ela continuou com Noemi. Noemi continuou com ela. E as próprias pessoas chegaram para Noemi, falou no final do livro, com calma, quero que vocês leiam em casa, falou para ela, Noemi, Ruth, uma mulher tremenda, uma mulher tão virtuosa, que é melhor do que 7 irmãos juntos. É o que está na palavra do Senhor. É o que diz as Escrituras. Irmãos, veja bem, Deus tem promessa nas nossas vidas, e se Ele tem promessa, Ele vai cumprir. E se Ele vai cumprir, que nós não venhamos cair como Elimeleque. O segundo ponto, sejamos como Ruth, procurar a virtude da palavra, para que ela possa estar dentro dos nossos corações, para que a gente possa passar em vidas que precisam ouvir a nossa palavra, que através de Deus, somos instrumentos. E não sejamos como Noemi, que muitas vezes você pode amargurar a tua situação, você pode amargurar o que você está passando, ainda mesmo falando, não, eu reconheço a soberania de Deus, eu reconheço o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas a mão dele está sobre a minha vida. Não, pare, preste atenção, vai buscar, faz o propósito de Deus, que Ele vai falar com você, Ele vai instruir a você. Então veja bem, Elimeleque, Ruth e Noemi, pessoas que temos que buscar como exemplo, de o que não fazer e o que fazer, pessoas que serviram a Deus durante anos, só que se esqueceram, e pessoa como Ruth, que não conhecia Deus, que viveu numa terra, Moabe, era uma terra pagã, onde servia a Deus Camão, onde era sacrifício de crianças, que não conhecia, mas conhecia o verdadeiro Deus, através do testemunho de Noemi. Qual é o testemunho que eu e você tem dado? Pessoas de repente está anos e anos e anos buscando outros deuses, de repente vê você, as suas atitudes, vê o seu comportamento, e fala, nossa, que Deus é esse que está sobre a sua vida? Que Deus é esse que mesmo na sua dificuldade você se alegra? Que Deus é esse que no meio de uma tempestade você enxerga um sol brilhando sobre a sua vida? Que Deus é esse que faltando algo na sua casa, você profetiza e fala, eu estou vendo com os olhos espirituais? Que Deus é esse que de repente você está passando dificuldade com o marido, e então você ora, Senhor, abençoa o meu marido, que amanhã será um grande varão de Deus. Que Deus é esse que de repente você fala que seus filhos estão assim, e os meus filhos de repente estão numa situação, e ainda você clama pelos seus filhos, você abençoa, eu quero buscar esse Deus. Foi esse Deus que Ruth viu na vida de Noemi. Qual é o Deus que está sobre a sua vida? Qual é o Deus que você tem passado para as pessoas? As pessoas têm visto esse Deus verdadeiro sobre a sua vida? Diante de uma dificuldade, diante de uma luta, diante de uma falta. Ela podia ter ficado, como eu falei, mas ela foi e prevaleceu. E Deus fez o milagre. Diante de tudo, igreja, diante de tudo, a mão de Deus está sobre todas as coisas. A mão de Deus prevalece sobre todas as coisas. O poder de Deus está sobre todas as coisas. O poder de Deus, Ele restaura, cura, liberta. Ele traz uma palavra de ânimo. Então busquemos, entendemos aqui o que a palavra de Ruth diz para nós. Temos que ser o que? Amáveis uns com os outros. Temos que buscar o que? A face do Senhor para aprender a ser amáveis uns com os outros. Porque às vezes diante de dificuldade, eu quero sair, eu quero ficar só, eu vou me embora, está errado, eu vou largar minha terra, vou largar minha família, vou largar, enfim, vou largar o trabalho, vou largar da igreja, não sei, parece que Deus virou as costas para mim, parece que Deus esqueceu de mim, mas não, é nós que esquecemos de Deus, é nós que por um instante, por um milésimo de segundo, nós damos vazão e razão para a voz do diabo, e aí estamos nas mãos dele. Aí quando vai ver, já é tarde. Mas para Deus nunca é tarde. Deus restaurou. É lógico, como eu falei, Deus não tinha isso para a vida de Elimeleque e sua família. Só que no momento certo, lá na frente, através da vida de Ruth,
Deus restaurou essa família. Então, igreja, eu não sei como é que você está a sua vida. Eu não sei como é que está o seu coração essa noite. De repente você pode estar intercedendo para a vida de alguém. Então leva essa palavra para alguém, para sua esposa, filho, não sei, parente, algum colega de trabalho. De repente está questionando e você está ouvindo ali. Poxa, eu ouvi a palavra de Ruth, e ela traz algo tremendo, quero ministrar sobre a sua vida. De repente é para mim e para você também. Que essa palavra de cura e libertação entre no fundo da sua alma, igreja. Porque é verdade, sim, às vezes a nossa alma, quando ela inclina para a carne, eu não quero ver, eu não quero ir lá, eu não quero assim, eu quero assado. Comportamento carnal. Mas quando a nossa alma, ela se inclina para o Espírito, para as vontades, o desejo de Deus, aí a gente para. Conta até 3, ou se for o caso até 10, e prossigo, e deixa Deus trabalhar, e Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Eu ouvi um testemunho alguns anos atrás, de uma família, de uma família onde na qual não conhecia a palavra de Deus, posses, muito rico, e tanto homem como a mulher, os filhos não conheciam Deus, o homem vivia no jogo, nas drogas, na prostituição, e a mulher um dia saiu de casa indignada, triste, chorando, e ela entrou numa igreja pela primeira vez, foi bem recebida, foi ministrada, o pastor conversou com ela, ela se converteu, e foi discipulando e discipulando. Profetiza sobre a vida do seu marido. Profetiza sobre a vida do seu marido. Profetiza sobre a vida do seu marido. Peça perdão a ele. Pedir perdão? Ele me maltrata, ele sai todo dia à noite, chega 4, 5 horas da manhã, vive no meio das drogas, do jogo, da prostituição. Peça perdão a ele. Temos que ser diferente. Peça perdão a ele. Mas não peça hoje. Por quê? Porque você não está preparado. Você está com angústia, você está com amargura, você está com ódio dele. Mas você vai pedir perdão no momento certo, na hora certa. E ela foi ministrada. Aí passou um dia, pastor, estou preparada. Alguém vai lá, pediu perdão a ele. Perdoa, por quê? Por causa disso, disso, disso. A palavra de Deus não volta vazia, igreja. É lógico que diante daquela situação ele ouviu aquilo, ele não vai falar. Nossa, que mulher é essa? O que está acontecendo? Mas a palavra foi lançada. E o pastor falou, venha na igreja 2 vezes por semana, à tarde, não à noite. À noite, fica na sua casa. Porque diante da situação do seu marido, ele é o cabeça. Use de estratégia. E uma vez por semana ia à tarde lá, aprendeu Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí passaram alguns meses, o pastor falou, quero ir na sua casa, vamos um dia à tarde, peça permissão para o teu marido. E todo esse tempo, igreja, o marido viu a atitude e o comportamento daquela mulher. Toda vez o marido saía, ela falava, Senhor, abençoa meu marido, é homem de Deus, abençoa ele. E passando tempos e tempos. E aí o marido, um dia ela foi falar, consentiu que ela fizesse uma reunião. E nesse dia, ele ficou em casa, ele nem sabia. Ficou trancado no quarto, chegou algumas pessoas, pastor orando, ministrando uma palavra curta, enfim. Quando eles abriram os olhos, o marido estava na escada, ajoelhando e chorando, pedindo arrependimento. Mas diante do que? Deus trabalhou através do Espírito Santo, através da vida daquela mulher. Ela tinha que ser curada e ela se tornou como exemplo na vida de Ruth. A abençoar, mulher virtuosa. Mulher que abençoa, mulher que leva alegria, mulher que leva a palavra de conforto, mulher que leva a palavra de ânimo, mulher que leva a palavra de restauração. Não estou falando só para as mulheres, mas sirva para nós, homens, varões. Sabemos que a Ruth e até Esther, igreja, muitas vezes é ministrado encontro de mulheres, né? Mas também serve para nós, homens, para que nós possamos também ser virtuosos, ter atitudes que possam agradar o Espírito no coração de Deus.
Então, se essa noite, algo no seu coração ali, precisa ser tratado, curado, ministrado, permita que Deus entre no seu coração, lá na sua mente, e tire aquilo que precisa ser tirado, arrancado, e você possa estar desde do menor dedão do pé, até o último fio de cabelo, totalmente limpado através do Espírito Santo de Deus, que não fique nenhuma mancha, nenhum foco ali. Permita que o Senhor entre e fale: Senhor, eu quero ser como Esther, uma mulher cheia totalmente de Espírito, uma mulher que um dia foi moabita, uma mulher que buscava outros deuses, e ela foi restaurada, liberta. O Senhor fez uma grande nação através da vida dela. Lembre-se que Rei Davi, e através do Rei Davi nasceu quem muitos anos na frente, igreja? Jesus. Amém? 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 Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é tremendo. Lembra-se que do nada Deus faz tudo. Do meio da pobreza Deus faz a riqueza. No meio de uma enfermidade Deus traz uma saúde. Do meio, de repente, de uma amargura tremenda, Deus traz uma alegria, de uma transformação sobrenatural. Esse é o Deus que eu sirvo, que você serve. Não é um Deus pagão, é um Deus que Ele sempre está à frente de tudo, igreja. Ainda que nós possamos colocar as mãos aqui: Senhor, a minha mão não ultrapassa essa parede, mas a mão de Deus ultrapassa. Se Ele tiver que fazer algo aqui, para você Ele vai fazer, porque você é menina dos olhos do Senhor.